Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem uma proposta um pouquinho diferente. Vamos mergulhar na história de Mahatma Gandhi, uma figura, né, que dispensa apresentações, mas com um olhar bem focado no aprendizado de inglês. Hello, everyone. Exactly. Today, we embark on a journey into the life of Mahatma Gandhi, a man whose principles of peace and truth profoundly shaped the 20th century. E a ideia é usar a trajetória dele como pano de fundo para a gente praticar o idioma juntos. Yes, and as we explore his incredible story, we'll be focusing on improving our English skills, specifically listening, vocabulary, and pronunciation. So let's get ready to listen, learn, and hopefully feel inspired. Isso aí. A ideia é ter uma conversa fluida, sabe? Onde os trechos em inglês se misturam com as explicações, os comentários em português, para ajudar a fixar o vocabulário, a sonoridade da língua. Vamos começar do começo, então. Infância, juventude de Gandhi. All right. Mohandas Karamchand Gandhi was born on October 2nd, 1869, in Porbandar, Gujarat, India. Later, he earned the title Mahatma, que significa Great Soul, alma grande. Alma grande. E pensar que ele, quando criança, não era exatamente o mais corajoso, né? Pois é, as fontes dizem que ele era quite shy, bem tímido, e tinha até medo do escuro, afraid of the dark. Mas ele adorava história, sabe? Especialmente dos épicos hindus como Ramayana, Mahabharata, que enfatizavam muito a truth, a verdade, e a coragem. Vamos parar um pouquinho nessa palavra, truth. Repitam comigo. Truth. Truth. Verdade. Interessante, né? Como essa base, na verdade, já vem lá da infância por causa das histórias que ele ouviu. E a mãe dele, Puchilibai, teve uma influência religiosa forte também, parece. Sim, muito forte. Putzilibai era profundamente religiosa, tinha um estilo de vida simples, fazia jejuns, orações. Isso marcou ele bastante, com certeza. A influência da mãe foi, assim, bem significativa. E teve o casamento arranjado também, né? Bem cedo. Exato. Algo comum para a época, né? Ele casou aos 13 anos com Kasturba. Mais tarde, ele reconheceu muito a força e o apoio dela durante toda a vida deles juntos. Agora vamos falar da educação. Em 1888, com 18 anos, ele foi para Londres estudar. Law. Repitam aí, law. Law. Direito. Nossa, imagino. Ir para Londres naquela época, tão jovem, deve ter sido um choque cultural gigantesco. Foi desafiante, foi bem desafiador. Ele teve dificuldade com o inglês para se adaptar à cultura, se sentiu sozinho, né? Lonely, sentiu falta da família. Não foi nada fácil. Imagino. Mas as fontes destacam a persistência dele, he did not give up, ele não desistiu. E nessa época, em Londres, ele também, explorou mais a fundo o vegetarianismo e leu muito sobre religiões diferentes, hinduísmo, cristianismo, islamismo. Ah, interessante isso. E essa leitura reforçou a crença dele de que todas as religiões, na essência, ensinam o amor e a truth, a verdade. Essa busca por pontos em comum, né? Parece que foi algo fundamental na formação da filosofia dele depois. Mas voltando para a carreira. Depois de formado, ele teve dificuldades na Índia como advogado. Aquela timidez ainda atrapalhava. Yes, esse shyness, a timidez dele, dificultava as aparições no tribunal. Isso acabou levando ele a aceitar uma oferta de emprego na África do Sul, em 1893. África do Sul. Aí a história muda de rumo. Completamente. Ele tinha 24 anos e era para ser um trabalho temporário, para um comerciante indiano. Só que lá na África do Sul, ele encarou uma realidade totalmente diferente e muito dura. Um intenso racismo. Vamos repetir juntos essa palavra? Racismo. 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 Pesado. Na África do Sul, que também era domínio britânico, né? Os indianos eram tratados como cidadãos de segunda classe, sofrendo muita discrimination. Olha aí outra palavra importante. Discrimination. Exactly. Discrimination.
discriminação. Eles enfrentavam muitas injustiças, sabe? Não podiam votar, tinham restrições para se locomover, precisavam carregar passes especiais. Que situação. E aí vem o momento decisivo, o famoso incidente do trem. Ele tinha uma passagem válida de primeira classe, mas foi ordenado a ir para um vagão inferior só porque não era branco. E ele se recusou, né? Sim, ele se recusou, afirmou que tinha direito de estar ali. O resultado? He was forcibly thrown off the train. Foi expulso à força do trem. Nossa. Ser jogado para fora do trem no meio da noite. Que violência! Isso deve ter sido brutal. As fontes dizem que esse foi o ponto de virada mesmo, né? Onde ele decidiu que não dava mais para aceitar essa injustiça calado. Precisely. Exatamente. Aquele incidente despertou nele a determinação to resist. Repitam, to resist, resistir. Ele percebeu que o problema era sistêmico, que afetava todos os indianos e outras comunidades não brancas lá. E foi aí que nasceu a filosofia dele. Foi na África do Sul que ele desenvolveu a filosofia e um método único dele de resistência não violenta, a Satyagraha. É um termo em sânscrito que significa algo como força da verdade ou força da alma. É a ideia de se apegar à verdade por meios não violentos. Satyagraha, a força da verdade. Interessante que não é passividade, né? É uma forma ativa de lutar, mas sem usar a violência. Tentando, talvez, tocar a consciência do opressor, como ele colocou isso em prática lá na África do Sul. Através de peaceful protests. Repitam, peaceful protest. Protesto pacífico. Durante 21 anos na África do Sul, ele liderou campanhas contra leis discriminatórias. 21 anos? Sim. Um ato famoso foi a Burning of the Passes, a queima dos passes, onde os indianos queimaram publicamente aqueles documentos de identidade exigidos. Foi um ato claro de civil disobedience, desobediência civil. Que coragem. E ele também fundou a Tolstoy Farm, uma comunidade cooperativa baseada em princípios de vida simples, autossuficiência e, claro, non-violence. Vamos focar nesse princípio central, non-violence. Digam comigo, non-violence. Não violence, ou ahimsa em sânscrito. Esse conceito é a espinha dorsal de toda a vida dele, né? A queima dos passes, a fazenda comunitária, as marchas que ele organizou, como aquela de 1913 com milhares de indianos, tudo isso foi moldando o líder e a estratégia. Exato. E ele mesmo se transformou nesse período, né? Adotando uma simple life. Repitam? Simple life. Vida simples. Roupa simples, comida básica. Indeed. Essa transformação pessoal refletia os princípios que ele defendia. Quando ele voltou para a Índia em 1915, com 45 anos, ele já era um líder experiente, um líder preparado para uma luta muito maior. A independência da Índia. Repitam? Independence. Independência. Independência. Chegando lá, ele encontrou uma Índia sofrendo muito sob o domínio britânico, né? Pobreza, impostos altíssimos. Ele passou os primeiros anos viajando pelo país, observando, se conectando com as pessoas comuns. His first major campaign in India. A primeira grande campanha dele na Índia foi em Champaran, Bihar, em 1917. Os fazendeiros eram forçados a plantar anil para fábricas britânicas em vez de comida, sabe? E isso gerava pobreza, fome. Que absurdo! Gandhi investigou, organizou os fazendeiros e liderou um peaceful protest. O resultado foi uma vitória importante. Os fazendeiros conseguiram concessões. Isso mostrou que a Satyagraha podia funcionar na Índia também. Essa vitória em Champaran deve ter sido fundamental. Deu esperança para milhões e mostrou o poder da resistência não violenta. E ele também se esforçava muito para unir hindus e muçulmanos, né? Ele via que a unidade era crucial. Sim, a unidade hindu-muçulmana era uma meta constante para ele. Em 1920, ele já era a figura principal do Congresso Nacional Indiano e lançou o movimento de não cooperação em nível nacional. Ele pediu aos indianos a boicotar produtos britânicos, escolas, empregos. Repitam, to boycott. To boycott. Boicotar.
E ele promovia o Swadeshi, a autossuficiência usando produtos feitos na Índia. Isso, Swadeshi. E um símbolo poderoso disso foi o Khadi, aquele tecido fiado e tecido à mão. Repitam, Khadi. Khadi. Lembro das imagens dele fiando na roca. Exatamente. Ele incentivava todo mundo, inclusive ele mesmo, a fiar Khadi diariamente. A roca vira um símbolo de liberdade econômica, de desafio aos tecidos britânicos. O movimento ganhou um apoio gigantesco. Mas teve um problema, né? Teve. Um incidente violento em Chowri Chowra, em 1922, onde manifestantes atacaram uma delegacia, levou o Gandhi a suspender abruptamente todo o movimento. Ele era inflexível. A luta tinha que ser estritamente não violenta. Non-violence acima de tudo. Uau! Suspenderam um movimento tão popular por causa de um incidente isolado de violência. Isso mostra uma convicção, assim, impressionante no princípio da non-violence. Deve ter sido uma decisão bem controversa na época. Muito controversa, mas totalmente coerente com a filosofia dele. Anos depois, em 1930, veio outra jogada de mestre do protesto não violento. A Marcha do Sal, a Salt March. Ah, essa é clássica. Sim. O contexto era o monopólio britânico sobre a produção de sal e o imposto pesado sobre ele, que afetava todo o indiano, especialmente os mais pobres. Gandhi decidiu desafiar essa lei diretamente. A Marcha do Sal, uma das imagens mais fortes da luta pela independência. Como foi exatamente? Em 12 de março de 1930, Gandhi, já com 61 anos, começou a caminhar do ashram dele, em Sabarmati, em direção ao vilarejo costeiro de Dandi, que ficava a quase 400 quilômetros. Quase 400 quilômetros a pé. Sim. Ele começou com só 78 seguidores, mas milhares se juntaram no caminho. Depois de 24 dias, em 6 de abril, ele chegou ao mar e, simbolicamente, pegou um punhado de sal natural, quebrando a lei do sal britânica. Um gesto simples, mas com uma força. Enorme. Esse ato simples inspirou milhões por toda a Índia a fazer o mesmo, a desafiar as autoridades britânicas pacificamente. Vamos repetir essa palavra. To inspire. To inspire. Inspirar. Foi um ato de desobediência civil em massa, né? Perfeitamente planejado para ter um impacto simbólico e prático gigantesco. E, claro, ele foi preso por isso, como muitas outras vezes, aliás. Foi preso várias vezes, mas as prisões dele muitas vezes saíam pela culatra para os britânicos, sabe? Aumentavam a popularidade dele e a determinação do movimento. O famoso tiro no pé. Exato. Pulando para a Segunda Guerra Mundial, em 1942, Gandhi lançou o movimento Quit India, exigindo a retirada britânica imediata. O chamado dele era Do or Die, faça ou morra, pedindo aos indianos para agirem decisivamente, ainda que de forma não violenta, pela freedom. Repitam. Freedom. Freedom. Liberdade. Faça ou morra, forte. O movimento Quit India aumentou muito a pressão sobre os britânicos, que prenderam Gandhi e a maioria dos líderes do Congresso de novo. Mas a essa altura, a independência já parecia meio inevitável, né? Indeed. De fato, a Índia finalmente conquistou a independência em 15 de agosto de 1947. Mas foi uma vitória com gosto amargo. O país foi dividido, levando à criação do Paquistão. Essa partition, essa divisão baseada em linhas religiosas, resultou numa violência e num deslocamento imenso entre hindus e muçulmanos. Gandhi ficou arrasado. A partition. A partição. Uma tragédia, né? Que manchou a alegria da independência e causou uma dor profunda em Gandhi, que sempre lutou pela unidade. Pois é. Olha, agora que tal a gente praticar repetindo algumas frases-chave relacionadas às ações dele? Ouçam e repitam depois de mim, tá? He believed in truth and nonviolence. He believed in truth and nonviolence.
He faced racism in South Africa. He faced racism in South Africa. He led peaceful protests. He led peaceful protests. He inspired millions with the Salt March. He inspired millions with the Salt March. He promoted Swadeshi and Khadi. Ótima prática. Repetir assim ajuda muito a fixar a pronúncia, a estrutura da frase. Vale a pena até voltar e ouvir de novo essa parte, se o pessoal precisar. Com certeza. Bom, depois da independência e da dolorosa partition, qual foi o foco de Gandhi? Imagino que a paz, né? Totalmente. O foco dele passou a ser exclusivamente buscar a paz e a reconciliação entre hindus e muçulmanos. A violência pós-partition foi, assim, terrível. Aos 78 anos, frágil, mas determinado, ele viajou para as áreas mais atingidas, andando descalço pelos vilarejos, implorando por calma. Andando descalço? Sim, e ele recorreu aos jejuns, greves de fome, como um último recurso para apelar à consciência das pessoas. Em Calcutá e depois em Delhi, em janeiro de 1948, ele jejuou até que líderes de ambas as comunidades prometessem parar com a violência. Usar o próprio jejum como arma pela paz. É um testemunho da dedicação extrema dele. E mesmo nesse período super conturbado, ele manteve a simple life, né? Morando num quarto simples, fiando o CAD dele, orando, recebendo pessoas. Ele se manteve fiel aos princípios até o fim. Tragicamente, a vida dele foi interrompida. Em 30 de janeiro de 1948, enquanto caminhava para a reunião de oração da noite, em Delhi, ele foi assassinado. Assassination. O assassinato. O assassino Nathuram Godse era um nacionalista indo furioso com os esforços de Gandhi pela unidade indo-muçulmana e com o que ele via como a aceitação da partition. Ele atirou em Gandhi 3 vezes. As últimas palavras dele teriam sido Hey Ram, ó Deus. Que fim trágico e violento. Justamente para o maior apóstolo da não-violence do século XX. A notícia deve ter chocado o mundo inteiro. O mundo lamentou profundamente, milhões foram ao funeral dele, mas o legado permaneceu, né? Seus ensinamentos sobre non-violence, truth, justice, justiça e peaceful protest continuam a inspirar movimentos por direitos civis e justice social no mundo todo. Repitam aí. Justice. Justice. Justiça. Peace. Paz. Paz. Líderes como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela citaram explicitamente a influência dele. Exato. O rosto dele na moeda indiana significa o status dele como pai da nação, um símbolo de paz e esperança. O legado dele transcende a Índia, sem dúvida. Ele mostrou que era possível lutar por justice e freedom sem usar violência, usando só coragem e amor e determinação. E a história dele deixa lições poderosas pra gente, né? Absolutely. Com certeza. Vamos resumir rapidinho algumas lições centrais da vida dele, que também são super relevantes para aprender inglês ou para qualquer desafio que a gente enfrente. Não violência é poderosa. Paciência e verdade podem superar a adversidade. Verdade. Lição 2. Mantenha-se fiel à truth. Integridade importa. Pequenas ações geram grandes mudanças. A consistência, como fiar CAD ou praticar inglês todo dia, leva a resultados. Fundamental isso da consistência. Lição 4. Simple Life, riqueza interior. Focar no que realmente importa, além dos bens materiais. Nunca desista. Persistência, apesar dos fracassos, é a chave. Lembra daquela frase famosa atribuída a ele? Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois lutam contra você, e então você vence. Essas lições são muito fortes mesmo. A persistência, a verdade, a simplicidade. Tudo isso se aplica demais à nossa vida, aos nossos objetivos, como aprender uma língua nova. A jornada do Gandhi, cheia de desafios, mostra pra gente que a determinação é essencial. Exatamente. A história dele nos lembra que os desafios podem ser superados com crença e esforço constante. Então, uma dica final de estudo inspirada na jornada dele. Leia algo em inglês todo dia, mesmo que seja pequeno. Repita frases úteis em voz alta, acredite no seu progresso,
passo a passo. E, ecoando o espírito de Gandhi, never give up. Nunca desista. Ótima dica final. Bom, encerramos aqui nossa exploração bilíngue de hoje pela vida de Mahatma Gandhi. A gente espera que tenha sido útil, tanto para entender um pouco mais da história, quanto para praticar o inglês. Fica a reflexão final, inspirada naquela frase mais conhecida atribuída a ele, de que forma a gente pode, cada um de nós, no nosso dia a dia, ser a mudança que desejamos ver no mundo. Fica aí a pergunta. Muito obrigada pela atenção de todos. Thank you for joining us. Bye for now. And remember, be the change you wish to see in the world.